Olá, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal Vendas Inteligente. Hoje eu quero tratar de um assunto que tem sido um calcanhar de Aquiles para a vida de muitos vendedores. Na hora crucial, que é a hora do fechamento, a hora de executar a venda, lá está presente as objeções. E hoje eu quero trabalhar exatamente como quebrar essas objeções. São vários assuntos que diz respeito a temas e situações para quebrar objeções. É como se fosse quase que infindável, não é verdade? Porque cada pessoa uma realidade diferente. Mas é importante entender que às vezes existem algumas regras que nos ajudam, quase que de uma forma geral. E hoje eu quero falar de 3 delas para que você quebre essas objeções. É importante, ainda antes de entrarmos nesse assunto, que você entenda que quebrar objeções não quer dizer quebrar relacionamento. Porque muitos dizem, eu quebrei uma objeção agora dificílima, mas o cliente vai embora, vira uma situação chata, uma situação que o cliente nunca mais quer pisar naquele lugar e o pior de tudo, a venda não acontece. Mas o suposto vendedor, ele diz o seguinte: então, agora é o seguinte, ele veio para mim, ou ela veio para mim, e disse isso, e disse aquilo, e eu disse isso para ela, eu falei isso para ele, eu acabei com ele, acabei com ela, realmente acabou até com a venda. E hoje eu quero dizer para você que quebrar objeção não é entrar em atrito, conflito, confusão, é entrar numa situação acalorada, não, muito pelo contrário. Quando você vai quebrar uma objeção, é um momento realmente muito delicado. Você precisa ter muita sabedoria para não trazer conflito, para não trazer uma situação de antipatia na hora da sua quebra de objeção, ao final da busca da sua venda, que é o propósito principal. Então vamos ao que interessa. Antes, porém, se inscreva no canal e eu te peço, fortalece, porque o YouTube entende que quanto mais o conteúdo é relevante, através de pessoas indicando, compartilhando, enfim, isso é importante para que o canal possa crescer. Conto com você e o conteúdo não tem custo, é totalmente gratuito, é um prazer, faço isso com alegria e vamos ao que interessa. A primeira coisa numa objeção que você deve quebrar é a capacidade para ouvir o seu cliente. Tem muitas pessoas que quando vem a primeira objeção, ele já começa a falar. Então, o cliente fala aqui, ele fala aqui, o cliente fala aqui, ele fala aqui. E aí o cliente altera a voz, ele aumenta a voz. E aí fica naquela situação se gladiando. E isso é um erro letal. Não tem como você chegar a um objetivo, a um consenso, não tem como você realmente quebrar uma objeção quando o cliente fala algo e você já retruca de imediato. A primeira dica, então, ela serve para um propósito específico. Quando você, em primeiro lugar, na hora de quebrar uma objeção, ouve o seu cliente, isso é importantíssimo, porque hoje a humanidade está precisando de realmente atenção. Pessoas, elas querem ser ouvidas e até, além disso, compreendidas. E quando o vendedor para ouvir a objeção, é óbvio que você não vai ficar ouvindo 200 objeções durante 1, 2 horas, não é disso que estou falando. Mas eu disse o seguinte, quando você para ouvir aquela objeção, você está dando atenção para aquele cliente. E isso é fundamental, dar atenção para o seu cliente. E isso acontece quando você ouve a objeção que ele tem. Segundo lugar, quando você ouve, você está dando a ele respeito, porque você está respeitando a opinião dele e o que ele tem para dizer. Então você está dando atenção e respeito quando você para ouvir o seu cliente. Além disso, atenção e respeito, você está dando para ele o direito de se expressar, que é até da constituinte, não é verdade? Tem vendedores que não deixam o cliente falar, ele acha que esse é um caminho, não sei onde ele aprendeu isso. Mas na verdade, quando você passa a ouvir o seu cliente, você ganha ele para o seu lado, ganha um amigo. Primeiro que ele entende que você está dando a ele o direito de expressão, você está dando ele aí a questão de respeito e você está dando a oportunidade para ele realmente falar aquilo que você precisa saber. Então, quando você vai quebrar uma objeção, guarde. Número 1, ouça o seu cliente. Porque o seu cérebro vai ganhar um tempo. Enquanto ele fala, o seu cérebro se projeta para ir de encontro com uma resposta precisa,
cirúrgica. Por que que muitos vendedores não conseguem quebrar a objeção? Porque ele nem recebe informação no cérebro direito e já retruca de imediato. E na verdade o nosso cérebro ele é condicionado a formatar as ideias. Então quando o cliente fala, você pensa, deixa ele falar, formata uma ideia bem precisa e aí sim você responde para ele com sabedoria. Então ouvir o seu cliente na hora da objeção é fundamental. Uma segunda coisa, agora que você ouviu, você precisa atingir a segunda questão, que é não menos importante do que essa. Concordar com ele. Isso mesmo. Talvez você diga, como assim? Eu vou concordar com ele, então eu não vendo? Não. Você vai concordar até um certo ponto. Para que não crie, como eu disse, a antipatia, e sim a simpatia e até empatia. Antipatia, a pessoa não quer te ver nem pintado de ouro. Simpatia, você é uma pessoa que se relaciona bem. Empatia, você se coloca no lugar dela. Então agora você vai concordar com ela. Você já ouviu, que é a primeira questão para quebrar uma objeção. Agora você vai concordar com ela. Como assim? Quando ela dizer todas essas coisas, você fala assim, entendo. Além disso, além de eu entender, dona Solange, eu concordo. Lembro-me uma vez, aí você dá um exemplo que possa ser paralelo com o que ela acabou de falar. Lembro-me uma vez que eu estive numa loja, e um vendedor me atendeu, e foi exatamente o que aconteceu com você, do que você está me falando agora. E aí você traz uma realidade sua para a realidade dela, e aí ela entende que você consegue compreender ela porque você já passou pelo mesmo. Então é importante que agora você ouviu, você vai concordar com ela dando um exemplo seu. E aí vai virar um momento muito bacana, porque agora não criou uma antipatia, ao contrário, criou-se uma empatia, ela sabe que você já viveu a mesma realidade dela. E ali, olha, então, realmente foi muito difícil aquela situação para mim. Na época eu me lembro que eu me senti muito constrangido, a pessoa estava fazendo isso, e aí você vai sempre paralelo àquilo que ela falou como objeção. Então, primeiro, ouvir o seu cliente. Isso é importante, você viu lá, você pode recapitular esse vídeo, vai ser importante para você. Além de ouvir, agora você concorda, dá um exemplo seu e traz ele para você. E agora, em terceiro lugar, ouviu, concordou, e aí você vai falar, porém, dentro dessa nossa questão aqui, é importante a gente deixar claro que é absolutamente diferente dessa situação. Eu vou dar um exemplo para a senhora muito claro, por exemplo, Dona Solange. Quanta Solange existe, não é verdade? Sem caráter, mal-humorada, pessoas invejosas, até pessoas presas com o mesmo nome. Mas a senhora, ao contrário, uma pessoa distinta, bacana, me simpatizei com a senhora. Então o seu nome não quer dizer que todas as Solanges têm o mesmo perfil. Umas é ruim, outras são pessoas boas, umas têm caráter, outras mau caráter, e o nome é o mesmo. Então a nossa empresa, ela é diferente de muitas outras, assim como a senhora é uma pessoa diferente, tem do mesmo nome. Então eu queria dizer para a senhora que assim, nós priorizamos a credibilidade do nosso produto, do nosso serviço, nós trabalhamos com questões de qualidade no quesito de até ganhar certificação. Aí você vai vender a sua ideia do que é diferente do tradicional ou do mercado, daquilo que ela falou que não concorda mais. E ali vai criar um momento tão bacana que você vai criando a quebra de objeção, ouvindo, concordando e, sobretudo, dando os seus diferenciais à sua empresa, do seu produto, do seu serviço. Então, até a próxima, sejam muito bem-vindos, é um prazer estar com vocês. Falarei posteriormente de outras formas de objeção e nós vamos somando no conhecimento e crescendo junto. Até a próxima.